Você já pensou em plantar uma floresta? E em plantar uma floresta utilizando drones, inteligência artificial, robótica e outras tecnologias de ponta. Já pensou? A transformação digital no agronegócio brasileiro é impulsionada pela busca de redução de custos e aumento da produtividade. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e expertise em agricultura, está na vanguarda da revolução tecnológica do mercado global de máquinas agrícolas autônomas e inteligentes. Um mercado que atingiu 1,5 bilhões de dólares em 2023 e a expectativa é que esse valor dobre até 2026. Hoje vamos conhecer a história de um empreendedor visionário que está transformando o reflorestamento no mundo. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Então é isso, hoje a gente vai falar muito sobre inovação no campo, reflorestamento, entender um pouquinho disso tudo, aprender com o Marcelo Guimarães. E enquanto você assiste aí a nossa vinheta, já aproveita para curtir, compartilhar o Debate no Café. Siga a gente aí também, tá bom? Enquanto você assiste aí, acompanha, vai aquecendo os motores para entender um pouquinho mais o que é isso que a gente vai falar hoje. Tomamos o café? O Marcelo é carioca, de 57 anos, é um pioneiro da tecnologia no Brasil, com uma longa trajetória no desenvolvimento de sistemas e noções de no-code, sempre nutriu uma paixão pelo campo. Após fundar uma empresa para extração de mogno africano em 2012, percebeu a necessidade de automatizar o plantio, o que levou a criar a Auto Agro Machines. Sua principal inovação, a Forest Bot, é uma máquina de reflorestamento equipada com inteligência artificial, capaz de plantar até 1.800 mudas por hora. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Debate no Café e conta um pouco mais para a gente daqui a pouco aqui sobre essa inovação. Maravilha, maravilha. Obrigado por me terem aqui. É um prazer falar com vocês. Estou ansioso aqui para tomar um café, esperando a deixa de tomar meu cafezinho. Vamos fazer bom, agora. É um prazer estar aqui com vocês. Agora estou por conta de vocês. Maravilha, mas então vamos tomar nosso cafezinho aqui, ó. Não vamos lá, passar então. vontade, não. Brinde. Nosso brinde aqui, Tchim, com um tchim. bom café, né? Um tintim. Adoro. Ótimo, e bom, e como a gente vai falar de agro, nada melhor que falar de café, né? Você estava falando que sonha um dia plantar café. É muito bom isso. Na verdade, eu trabalhei com café, tá? Quando eu tinha 10 anos de idade. Eu estudava em colégio agrícola e trabalhei colhendo café. Então, você meu realmente... sonho é uma hora plantar café no meio do meu mogno, então uma hora vai acontecer. Você realmente viveu o bom. agro, né? Você realmente viveu o agro desde cedo. Cara, assim, o agronegócio, ele é importante para o Brasil. Todos nós sabemos disso, ele é importante para a nossa economia, tem um peso no nosso PIB muito grande, tem um peso em várias áreas, um negócio muito grande. Ele é um segmento que causa paixões para todos os lados, né? Mas o fato é porque é muito importante. A gente não pode negar que o Brasil ele vem inovando bastante no agro, em vários setores, não só nos grandes produtores, né, que são reconhecidamente hoje bem profissionais, mas inclusive nos pequenos produtores de diversas maneiras. Estava falando de café, tem um amigo que o pai tem um pequeno sítio no interior de São Paulo, e ele estava falando, pô, assim, viu o cara pulverizar aqui, tem uma plantaçãozinha pequena de café, inclusive, o cara pulverizar, ele parou a caminhonete no cantinho da estrada, sentou ali com o dronezinho, foi fez, pegou, saiu rapidinho e foi para outra fazenda ali do lado, né? Então o pequeno produtor de alguma maneira também vem fazendo isso. Agora me fala um pouquinho, eu queria entender de você
Como que você conta um pouquinho dessa sua trajetória de empreendedor e como que chegou, você uniu tecnologia, inovação, o campo, e a ideia de criar, então, também esse equipamento que o Thiago já deu aí na deixa e que o Elon Musk se cuide com a sua Tesla. Mas fala um pouquinho da sua trajetória, como que foi que você uniu essas duas coisas, inovação, tecnologia, campo e a ideia da Auto Agro Machines? Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que eu assisti muito o seriado do Leonardo da Vinci quando era pequeno. Acho que tem que segurar as crianças, não deixa assistir o seriado do Leonardo da Vinci. Mas, desde pequeno, eu sempre fui muito criativo e interessante, porque eu criei um método para que eu fosse criativo. Eu criei um método para mim mesmo. Depois, estudando sobre o assunto, depois de velho, eu descobri que meu método não estava errado. Então, desde muito pequeno, eu me permiti, eu me coloquei, né, diante de temas diferentes o tempo todo, lendo, estudando, pesquisando sobre temas diferentes, e eu achava que aquilo era uma maneira de me ajudar a ser uma pessoa mais criativa. Desde pequeno, estou falando pequeno com, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu estava desenhando helicóptero a pedal. Então, estou falando, muito Leonardo da Vinci. E projetando coisas pequenas, fazia desenhos e tal. E bom, cheguei no Brasil, com 18 anos fui trabalhar na Rede Ferroviária Federal. Lá eu descobri a programação em 1984, né? Em 1984 eu costumo brincar que era uma época em que ser programador não era, como se diz, não era glamuroso, então ninguém queria ser amigo de programador. Depois de uns anos, né, todo mundo queria conhecer um programador, queria ser amigo de um programador. Mas na minha época, não tinha livro, não tinha curso, não tinha faculdade, não tinha livraria, não tinha nada para falar do assunto. Realmente, o programador era o escovador de bits, né? Era uma pessoa que tinha que ter, primeiro, muita disposição, muita disciplina, muito foco, e não tinha nem livro para você comprar. Mas tudo bem. Comecei ali, alguns anos programando, pensando de que maneira eu poderia criar algo que me permitisse não ter que trabalhar, né, usar minhas próprias mãos o resto da vida, né, como faz, por exemplo, um cirurgião. O cirurgião depende, né, da mão dele, ele precisa daquilo, e se tiver qualquer problema, né, durante a vida e o corpo dele não funcionar, acabou a profissão dele, né, não tem mais o que fazer. E eu me preocupava com isso, eu dizia, pô, legal, eu sou muito bom programador, eu programo muito, eu estudo muito, eu sei muitas linguagens, cheguei a programar em 28 linguagens diferentes. Então, ao longo da minha história, esses 40 anos programando, para mim é Assembler, C, C++, C Sharp, Delphi, Fox Pro, DBase, Basic, Fortran, Lisp, Pascal, Prolog, vai botando linguagem aí, eu já programei em quase todas. Desde inteligência artificial, que é um sistema especialista na década de 80, até hoje a inteligência artificial, né, baseada nesses sistemas LLM, que são muito mais poderosos, e hoje tem computadores com muito mais capacidade, mas assim, muitos anos programando e pensando em que eu poderia criar para me tornar independente de mim mesmo. Assistindo uma palestra em 1986, no Fundão. Eu sou carioca, né, eu não me apresentei, já saí falando, né, Marcelo Guimarães, carioca, rubro-negro, amante de café, amante do Brasil, tô me apresentando de trás para frente. O rubro-negro aí, mas, que a gente faz uma parte, mas tudo bem. Não, mas é porque é o povo, é o time popular, né? Quando eu cheguei no Brasil, minha família, né, tinha um bocado de gente que era tricolor, outros vascaínos, porque somos descendentes de português. Eu tenho cidadania portuguesa, tenho cidadania carioca e portuguesa, e roraimense. Mas uma boa parte da família é vascaíno, outra tricolor, porque a gente morava em Laranjeiras, então o Fluminense fica lá. Mas aí uma tia minha, que era juíza, ela falou, não, você tem que ser do time do povo. E o time do povo, que não tinha estádio, que jogava na praça com o povo, é o Flamengo, então você tem que ser flamenguista. Aí meu irmão, fomos com essa minha tia, a Darcy, no Maracanã, 1980, final de 79, início de 80, e assistimos a partida que o Flamengo perdeu para o Palmeiras de 4-1. Eu falei, Cristo Santo, que time foi esse que eu escolhi? Primeira partida que eu assisti no Maracanã, o Flamengo tomou de 4-1. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero mais ser esse time. Só que durante o campeonato daquele ano, que a gente foi campeão e tarará, depois foi campeão mundial e tal, a gente devolveu para o Palmeiras aqui em São Paulo 4-1. E falei, bom, então tá tudo certo, o time não é tão ruim. E aí, virei rubro-negro e fiquei. Mas 1986, pensando em que eu podia fazer para que a minha vida, a minha sobrevivência, o meu futuro não dependesse somente das minhas mãos, eu sou obrigado a programar para ganhar dinheiro,
Um estudante do fundão lá na UFRJ, né, estava dando uma palestra em inteligência artificial. Ele falou o seguinte, ele falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou assim: se até o ano 2000 toda a população do Japão souber programar, ainda assim vão precisar de programadores para desenvolver os sistemas que o mundo vai consumir. Porque no ano 2000, eu estou falando de 1986, tinha acabado de lançar o PC, né, o IBM PC. Não estou falando de iPhone, estou falando de 86. Era grande porte e o PC recém-lançado. Esse garoto, que era um garoto novo, cara, pesquisador de doutorado lá do fundão, ele falou isso. Se no ano 2000 toda a população do Japão souber programar, ainda assim a gente vai precisar de programador. Eu parei tudo que eu estava fazendo, me despedi dos meus amigos, falei, galera, fui embora, tô fora, fiquei rico. Na mesma hora eu pensei, eu preciso construir um software que ajude as pessoas a escrever software, sem saber programar. E aí, eu fui embora e fiquei com aquele negócio na cabeça, comecei a pesquisar. A máquina ForestBot foi mais ou menos a mesma coisa, mas o Kit 5, que é o primeiro software que eu criei, que é revolucionário até hoje, seguiu mais ou menos o caminho da máquina da ForestBot. Eu comecei a estudar o que existia de prototipação, né, dentro da IBM, tinha um software chamado Toolkit, ajudava programadores COBOL a escrever código e tal. Comecei a perguntar para quem estava nas grandes empresas, né, o que eles usavam de ferramenta para facilitar o trabalho deles. E ali me deu esse insight de criar uma ferramenta, criar um software que permitisse que qualquer pessoa pudesse escrever programa, pudesse fazer programas de computador para controlar a informação, né, pessoal ou de empresa no computador, no caso, né, no IBM PC da época, sem saber programar. E todo mundo com quem eu conversava, eu conversava com os melhores programadores do Brasil, os caras mais feras, eu tive contato. A pessoa que fez o primeiro sistema operacional brasileiro, o cara que escreveu o primeiro compilador COBOL do Brasil, a mulher, a Rosana, que escreveu o primeiro banco de dados relacional do Brasil. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando dos caras, né? E eles me diziam, Marcelo, calma, não sei o quê, não é bem assim, peraí, como é que é isso? Como uma ferramenta que as pessoas vão poder fazer sistemas sem saber programar. E eu caí de cabeça naquilo, fiquei 6 anos programando, né? Fiquei 6 anos programando igual louco. 6 não. Fiquei 9 anos programando. Não foi 6, não. Fiquei 9 anos programando. Em 1993, eu cheguei para o meu sócio, eu já tinha saído da Rede Ferroviária Federal, já estava com a minha empresa, fundei em 90. Em 93, eu cheguei para o meu sócio e falei, nós vamos vender um software que vai se chamar Kit 5, que é um gerador de sistemas de 5ª geração para o usuário leigo, e a gente vai ficar rico fazendo isso. Ele falou, como assim? Eu falei, é um programa no-code, né? Não precisa escrever código. Desenhando a tela dos sistemas, você vai fazer o teu sistema sem compilador, sem saber programar, e a gente vai lançar esse negócio. Isso aí ganhou o mundo. Foi uma coisa louca. É o software mais vendido até hoje no Brasil. Escrevi 11 livros sobre esse software, que a pirataria era tão absurda que eu comecei a escrever livro para ganhar dinheiro, porque o software não ganhava mais dinheiro, era pirateado. Campeão de venda do Shoptime, que na época era a maior venda, né, de qualquer coisa do Brasil, acontecia na televisão. Polishop, que também era um império, era uma alucinação. E a máquina, né, e vamos já pulando para os dias atuais, que é o que a gente vai falar aqui, a máquina mais ou menos foi a mesma coisa. Eu me encontrei morando em Roraima, morando numa fazenda, lembrando do meu tempo de infância, onde eu estudava no colégio agrícola. Comecei a plantar mogno africano porque eu tive essa ideia, né, que é uma ideia, não precisa ser muito esperto para pensar nisso, que era o seguinte: o mercado de madeira, o mercado de exploração de madeira é um mercado muito grande, só que cada dia as árvores, né, que produzem madeira de qualidade, elas estão mais longe, e cada dia as leis são mais duras para quem tira a árvore. Então, o meu insight foi muito simples. Se está ficando mais difícil extrair madeira, está ficando mais longe e as leis estão cada dia mais restritas, nada melhor que plantar madeira de qualidade de forma comercial para eu vender para quem está hoje lá desmatando floresta. Então, tranquilo. Essa é a ideia da Mahogany Roraima, essa é a ideia do meu projeto de mogno africano, que hoje eu sou o maior plantador de mogno africano do Brasil, né? A Mahogany Roraima, a minha empresa, é a maior plantadora de mogno africano no Brasil. Fazendo isso, e por querer fazer um plantio em escala, eu comecei a estudar soluções para mecanização do plantio, porque plantar floresta não é uma coisa banal, não é uma coisa fácil. Eu sempre comparo, para quem não entende do agro, a diferença entre plantar soja e plantar árvore. Quando você planta soja, para quem não sabe, soja é uma semente, né, igual feijão, você taca a semente no chão, joga a terra por cima e está plantada a soja. A soja vai brotar. Só jogar água, deixar a natureza fazer o trabalho dela e a soja vai brotar. No caso da árvore, o plantio de uma muda de árvore, ela tem um cuidado especial. Cada árvore tem que ser plantada como se fosse uma única coisa, como se você estivesse fazendo aquilo. Você não está fazendo duas coisas.
Você só está fazendo aquilo. Então a árvore tem que estar com o substrato, que é onde está a raiz, com terra, tem que estar dentro da terra. O coleto com as folhas, o coleto é o tronco da muda, não pode estar afogado, não pode estar dentro da terra. Então cada árvore exige muito cuidado no seu plantio. E é uma tarefa exaustiva, né? É muito cansativo e as pessoas não querem plantar árvore. Começam a trabalhar plantando, meia hora depois pedem demissão e querem ir embora. Preocupado com isso e pensando em levar à escala um plantio de árvore para poder defender floresta, para poder ajudar quem vive disso, né, de exploração de madeira, que cada dia é mais complicado, eu estudei algumas soluções mecanizadas, olhei o bom e o ruim de cada uma delas e criei imediatamente, em 2016, fiz um desenho que até hoje é a base da minha patente, da minha invenção, que é um plantio de árvores que eu chamo de sistema de plantio deslizante. Ele basicamente faz o seguinte, quando ele coloca a muda no chão, o sistema que planta a muda no chão, ele desliza num trilho, então a máquina continua andando para poder plantar a próxima muda, enquanto aquele bico que entra na terra e está fazendo o trabalho dele está parado. Para quê? Para plantar a muda corretamente, para colocar a irrigação no lugar certo, sem arrancar a muda, sem criar erosão na terra, para georreferenciar a muda, quer dizer, me dizer exatamente onde a muda foi plantada, para tirar uma foto da muda e usando a inteligência artificial, me dizer se a muda foi bem plantada, se ela não está inclinada, se o coleto, que é o tronco, não está afogado dentro da terra, se o substrato não está exposto, não está para fora da terra, a raiz de árvore não pode ter contato com oxigênio, senão morre a árvore. E para que a máquina fosse autônoma, pudesse fazer isso tudo de forma autônoma, usando também software, então criei essa solução, bolei esse sistema. Na sequência, anos de trabalho, encontrei os parceiros que são uma indústria, que tem os engenheiros, os projetistas, os desenhistas, etc., se associaram à minha ideia, juntos criamos um protótipo, que está indo para o campo agora, né? Já está sendo testado por nós, mas que agora vai ser testado pelas maiores empresas de plantio de floresta do planeta Terra. Nesses últimos 4 anos, tenho falado com plantadores de floresta no mundo inteiro, os maiores do mundo, sendo que os maiores do mundo estão no Brasil, mas também temos grandes fora daqui. O Brasil é o país que produz mais celulose e precisa de madeira para produzir celulose. E também, dentro dessa ideia de mecanizar o plantio de floresta para atender o sistema de silvicultura, eu gostaria de dizer e deixar claro para quem se preocupa com a mudança climática, para quem se preocupa com a crise hídrica, que é a minha preocupação também, é recuperar as áreas degradadas, reflorestar as áreas desmatadas, é que assim, nós temos 2 projetos. Nós temos uma máquina que planta especificamente silvicultura, que são árvores em sistema de monocultura, eucalipto, mogno africano, pinos, etc. E também temos uma solução para reflorestamento, e aí especificamente para recuperar áreas degradadas, plantando espécies nativas, tá? A gente chama uma de a Forest Bot para área limpa e para reflorestamento, para a silvicultura, de Forest Bot instalação, e a Forest Bot para reforma e reflorestamento a gente chama de Forest Bot reforma. E o nome Forest Bot, bot é de robô, nem forest de floresta, então um robô de plantio de floresta, que foi preparado, a legislação brasileira não permite, mas ele foi preparado para plantar tudo sozinho, para não depender de um ser humano na operação do plantio. Por isso se chama Forest Bot. A lei brasileira obriga o equipamento agrícola a ter um piloto, tem que ter uma pessoa lá gerenciando a máquina, não pode ir para o campo sozinha. Então, tem hoje um piloto que não faz praticamente nada, aperta um botão ali e a máquina começa a plantar, escolhendo se tem alguma falha. A máquina é 100% ligada na internet via Starlink, então ela passa todas as informações do plantio em tempo real, ele mostra que ele está plantando em tempo real para quem é dono da máquina, e toda a telemetria da máquina, como se fosse uma Fórmula 1, também passa em tempo real para o dono da máquina e para o fabricante. Então, qualquer problema que tenha durante a operação, a gente fica sabendo imediatamente para parar, para poder fazer manutenção, e o dono da máquina também. Eu estou falando demais, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se me deixar, eu fico dono do programa. Então, por favor. A ideia é essa, a ideia é a gente falar dessa inovação super disruptiva, né? Eu trabalho em inovação já tem 15 anos e realmente ver coisas dessa natureza acontecendo é muito interessante, é gratificante. Para mim, me surpreendeu muito, né? Fui, obviamente, entender um pouco melhor desse ferramental, mas sem dúvida esse lado seu Da Vinci, né? De desenhar, de não sei o quê. Eu queria entender como é que foi a criação justamente dessa máquina. Você já falou bastante, mas se puder,
Então, isso nasce de um esboço teu ali, Marcelo? Deixa eu pegar aqui um caderno que tem esses desenhos. Espera aí, porque eu acho que vocês vão exibir no YouTube o programa, então dá para mostrar alguma coisa aqui na tela. Então, só um segundinho que eu tenho uma agenda aqui do lado, que é onde eu faço meus desenhos. E aí, eu primeiro, lógico, eu tive ideia, né? Eu preciso mecanizar o plantio, porque é muito difícil plantar floresta, porque as pessoas não querem trabalhar com isso, porque o profissional começa a trabalhar, o nosso colaborador quer ir embora, e realmente é uma tarefa muito exaustiva, muito extenuante. E aí eu fiz esses desenhos aqui, ó, aqui tem um exemplo. Esse foi o primeiro desenho da máquina que eu fiz em 26 de novembro de 2016. Aqui você tem a matraca, que é o bico de plantio. Essa aqui é a ideia base da minha patente. E aqui você tem uma barra por onde esse bico desliza, que eu chamo de plantio deslizante. Esse cara recebe a muda, ele entra dentro da terra e ele desliza nesse trilho enquanto a máquina continua se deslocando para frente, para que a máquina não pare nunca. É um plantio non-stop, então a máquina não para plantar. Ela anda permanentemente. O bico entra na terra, desliza enquanto está plantando, sobe, pega outra muda, entra na terra, desliza, sobe, pega outra muda, entra na terra, desliza. Esse é o sistema, essa é a patente. E dizer para vocês, tem outros desenhos. Isso aqui seria como que as mudas vão ser dispensadas, né, presas nessas duas barras que deslizam, dentro da matraca que está aqui embaixo. E aí tem mais um monte de outros desenhos que eu fui fazendo, ao melhor estilo de Leonardo da Vinci. Isso que eu ia falar, os desenhos do Da Vinci lá, das coisas. Botei a data, porque se alguém no futuro disser, não é verdade que você faz o exame de carbono 14, está aqui, foi o Marcelinho que fez, não foi outra pessoa. E aí o que aconteceu? O processo criativo todo foi assim, eu tinha um problema, veja bem, eu não criei uma empresa com uma ideia genial, eu resolvi um problema que virou uma empresa. Tá? Eu primeiro atendi uma necessidade e depois eu percebi que tinha um bom negócio. Em momento nenhum eu pensei em fazer um negócio. A minha motivação toda era resolver o meu problema, era plantar muita árvore nativa para reflorestamento ou exótica, que é a silvicultura, a monocultura, para mim, para a produção de madeira. Então, essa era a minha ideia. Preciso resolver um problema que é plantar árvore em escala sem precisar de mão de obra, porque é difícil conseguir a mão de obra, porque a mão de obra não existe. Então, isso aconteceu. Beleza, comecei a fazer isso. O Globo Rural, desculpa se eu vou dar algumas marcas aqui, eu não consigo falar de um acontecimento sem lembrar o nome. Não é jabá, mas eu não consigo falar um negócio sem lembrar o nome. É um programa de televisão, da televisão brasileira, mas é um programa de televisão da televisão brasileira. Apareceu lá em Roraima em fevereiro de 2020, início de Covid, e fez um programa inteiro sobre o plantio de mogno africano na minha empresa. Porque a gente estava colocando muita tecnologia, era um negócio super inovador. Então, entrevistaram gente no Brasil inteiro, mas fizeram. A maior parte do programa era com a Mahogany Roraima e com a gente. Eu e meu irmão, Eduardo Guimarães, que é meu irmão, que não pôde estar aqui hoje, que estava viajando, estava trabalhando também, que a gente está enlouquecido trabalhando demais, mas é o criador dessa ideia junto comigo, não posso deixar de citar. E aí nós, dando entrevista, falando da Mahogany, falando de plantio de mogno, a gente mostrou essa máquina. E a máquina acabou indo parar no programa. E no dia que o programa foi ao ar, a maior empresa de plantio de floresta do planeta Terra, a maior produtor de celulose do mundo, que é a Suzano Celulose, entrou em contato com a gente no domingo que foi ao ar o programa, assim, durante o programa. Sem falar com ninguém, nem fazer negócio para ninguém. Estou lá assistindo o Globo Rural, lá amarradão, e de repente escreve na minha rede social: olha, eu sou o Ângelo das novas soluções, novas tecnologias, Suzano Celulose, eu gostaria de falar com você desse projeto. Eu falei, ué, como assim? E aí, beleza, começamos a conversar, e aí estourou a Covid, né? Março de 2020, Covid bombando. Aí, via web, via call, via meetings, via não sei o quê, falando com eles e tal, e eles se empolgando com o projeto, e eles, olha, nós estamos procurando solução mecanizada para plantio, estamos estudando, queremos conhecer tua solução. Aí, no programa de televisão, tinha ido uma máquina ao ar, que foi a segunda máquina que a gente construiu, foi o segundo protótipo. O primeiro foi capa do Financial Times. Financial Times é o maior jornal de economia do planeta Terra, da Inglaterra, um negócio assim, impressionante. Foi na capa, né? Tecnologia pode salvar a Amazônia, tá lá o Marcelinho, lá numa página inteira do Financial Times, falando lá no Big Reader, que é um tema importante, né? É uma seção importante do Financial Times, falando Marcelo Guimarães, falando de tecnologia para salvar o planeta. E aí, eu falei para o pessoal dessa empresa, eu falei, nós já estamos construindo um outro protótipo, que na verdade é a base do primeiro desenho que eu fiz. Porque eu fiz esse desenho que eu mostrei para vocês, mas ele era mais difícil de construir. Então eu construí 2 protótipos anteriores a ele que eram mais fáceis.
bem distante da solução que depois virou a solução da ForestBot. Mas eram coisas mais fáceis de testar o que eu estava pensando de plantar floresta em escala. E aí eu já estava construindo, então, nessa data, março de 2020, a máquina que veio a ser a ForestBot, que era muito mais difícil de fazer. E aí eles acompanharam o projeto, depois a Covid melhorou. Aí eu estava em Roraima, vim para São Paulo, viajei o Brasil vendo o plantio de floresta para poder melhorar as ideias e também conversar com outros técnicos e transformar aquilo em algo que realmente fosse desse solução a esse problema. Então rodei todo o São Paulo, plantio de floresta no São Paulo inteiro, todo o Mato Grosso do Sul, depois todo o Espírito Santo, sul da Bahia, fui até no Maranhão. Então rodei o Brasil todo, muitas realidades diferentes, locais com maior produção de madeira, locais com menor produção, locais com solo mais duro, solo mais argiloso, mais chuva, menos chuva. Então fui desenhando com o meu pessoal várias ideias, desenhamos 9 protótipos, né, para resolver o problema. E aí surgiu o meu parceiro industrial, que é a Incomagri, que é uma indústria familiar aqui do interior de São Paulo, de Itapira, uma empresa de 40 anos. Eles viram um vídeo que a minha esposa fez, mostrando a terceira máquina, que era uma máquina que parecia uma Lamborghini, rodou o mundo esse vídeo. Ela tem muito seguidor na internet, ela fez um vídeo em junho de 2021, falando, olha aqui a máquina de planta floresta, meu marido, esse vídeo rodou o mundo, foi parar na Austrália. E aí começou todo mundo a me ligar e falar desse negócio. E aí eu comecei a perceber, porque várias empresas surgiu a The Forest Company da Suécia, empresa gigante, planta floresta no mundo inteiro. Aí surgiu a Rio Negro, Rio Tinto, que é a maior mineradora do planeta. Os caras gigantes, falei, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. E os caras, não, tua ideia é sensacional, nós queremos tua ideia, nós queremos tua máquina e tal. E aí, então, eu comecei a preparar o que seria um negócio, né, que veio a se transformar na Auto Agro Machines, que é a indústria dona da ForestBot. ForestBot é a máquina, a indústria é a empresa que surgiu depois que eu vi que realmente tinha um interesse. E qual o interesse, né? O que o mercado tem me dito nesses 4 anos? Não tem mão de obra, tem necessidade de plantar floresta, 30 milhões de hectares de floresta. Você tem um termo de comparação, o Brasil planta 47 milhões de hectares de soja. Só que soja, não desmerecendo a soja, mas soja é semente, você taca no chão, joga a terra e está plantado. Plantar 30 milhões de hectares, cada muda com cuidado específico, é muita área. E não tem mão de obra para fazer isso. Então, o mundo inteiro começou a falar comigo. Eu recebi e-mail do pessoal que está fazendo The Great Green Wall na África, que é um projeto enorme, que é fazer uma floresta para parar o deserto do Saara. É coisa gigante. O pessoal da África já veio aqui na Incomagri, aqui no interior de São Paulo, para ver o projeto, né? Super preciso empolgado. Registrar que eu sou itapirense, tá, Marcelo? Pronto, então que maravilha. É uma alegria. O pessoal da Incomagri, eles são os queridos, cara. Essa área, né, a área de máquinas agrícolas e indústria, é uma área muito voraz, né? Não é negócio para pequeno, não é uma coisa para qualquer um, né? Então, assim, eu, graças a Deus, fui parar na mão dos caras, uma família séria, pessoas honestas, trabalhadores, estão dando sangue lá para a gente entregar o melhor. Então, criamos uma parceria maravilhosa entre nós, startup, e uma indústria de 40 anos. Eles, assim, super empenhados em fazer o melhor, criando uma máquina super tecnológica, muito bacana, e respeitando a minha patente e respeitando as minhas ideias, né? Não querendo polemizar nessa área, mas assim, é uma área que não é para qualquer um, não é para amador, né? Marcelo, você solta uma ideia mal soltada, você perde a ideia, né? Quando você fala startup, vocês como startup, ou vocês têm um parceiro que também entrou aí para trazer temas de inteligência artificial? Não, então vamos lá. Toda a parte de software e inteligência artificial é a minha empresa, né? A empresa que eu tenho parceria com meu irmão, Eduardo Guimarães, e meu sobrinho, Nicolas Guimarães, que é o gênio da inteligência artificial. Então, a nossa empresa de inteligência artificial produz as soluções de software para essa máquina. E a startup Auto Agro Machines, que é a dona da ForestBot, é a empresa que vai vender a ForestBot, ela é parceira, 15% da nossa empresa pertence à Incomagri, que é uma indústria familiar, 40 anos, né, em Itapira, e aí a gente se associou para que eles pudessem colocar à nossa disposição a fábrica deles para construir essas máquinas e para produzir essas máquinas, enquanto a gente não vira uma indústria independente. Porque o meu projeto, sem dúvida, é ter uma indústria Auto Agro Machines, uma indústria que vai produzir máquinas para o setor agrícola e florestal. Nós já temos uma série de projetos em andamento, então assim, uma indústria que nasce bombando, acelerado, não só para o setor florestal, que tem muita necessidade de
Mecanização má para a agricultura também. Por exemplo, o setor de laranja não é muito bem atendido. Café, a gente está falando de café. A automatização do café é bem fraca, não tem um processo de automação, de mecanização do café que seja muito bom. Pelo contrário, cacau, abacate, tangerina, limão, manga, então tudo que é muda viverista, até cana-de-açúcar pré-brotada, que é MPB, que é onde se faz reforma num plantio de açúcar. A reforma, quer dizer, todo ano, quando você vai reformar um plantio de cana-de-açúcar, tem lá falhas, etc., ele é reformado com uma coisa que se chama MPB, muda pré-brotada. Então, até plantar muda de cana, a gente tem uma solução para isso. São soluções diferentes, são máquinas diferentes, são tamanhos e estruturas diferentes, mas assim, é uma empresa, Auto Agromachines, é uma startup que nasce com o desafio de atender todo esse setor, que é um setor que é muito carente de mecanização, que é o setor de mudas viveristas. Tá? Pode começar no tomate. Tomate é muda também, mas é muito pequenininho, então a gente ainda não chegou lá. Mas da cana-de-açúcar, passando por açaí, cacau, manga, café, abacate e laranja e árvore, tudo mal atendido, né? Mecanização nesse setor está muitos anos para trás, né? O setor florestal está 2.000 anos para trás de mecanização no que diz respeito ao manejo da floresta, né? Na produção de celulose, ultramodernos, fábricas computadorizadas, robotizadas, tudo lindo, maravilhoso. Mas o que é plantar árvore e extrair árvore, muito atrasado. Então, a gente chega no mercado com esse desafio. E era um mercado interessante, e por isso a gente conseguiu entrar, que era um mercado que não interessava a ninguém. Então, assim, os grandes fabricantes de máquinas do mundo não tinham muito interesse por esse mercado, porque tinha mão de obra, tinha gente lá trabalhando, etc. e tal. Então, eles o mercado pequeno não interessa. É um mercado bilionário, mas não era interesse. Só que agora, com o aumento do plantio para atender a demanda de produção de papel e com a diminuição da mão de obra, eu cheguei na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Caí de paraquedas. Olhei para um lado, tinha um gigante, que é a John Deere. Olhei para o outro lado, tinha um maior ainda, que é a Komatsu, levei um susto, mas aqui é Davi, aqui a bronca é comigo, vamos para a porrada e vamos para a briga e vamos fazer. E assim, temos ideias inovadoras. Recentemente, uma das grandes empresas, né, de plantio de floresta do Brasil, uma das maiores do mundo, esteve lá com a gente na Incomagri, e o profissional deles que foi lá, né, para ver a máquina, conhecer a máquina, quando ele olhou, ele falou, ele botou a mão no queixo assim e falou, Marcelo, eu não estava esperando ver o que eu estou vendo. Esse é o único projeto inovador que eu conheço no setor florestal nos últimos 30 anos. Ele falou, o projeto da empresa tal, não vou citar o nome, é 50 anos de projeto, lá para trás. O outro, o fulaninho aqui é 30, o terceiro é 15, você é o único projeto inovador. E ele ficou olhando assim, tipo, caramba, como que esse cara fez isso, né? De onde que saiu essa ideia? E aí eu falei, cara, eu sou programador, a minha vida toda foi resolvendo problema para os outros, né? Informatizando a empresa, vendo algo que todo mundo está fazendo igual há 30 anos e melhorando. Então, esse é meu drive, é esse que me move. Eu vejo que você está fazendo repetitivamente e você não está achando uma solução para melhorar e tornar mais barato, e eu olho de fora, igual o jogador de xadrez chato, né, que está do lado do tabuleiro, que olha e vê o checkmate, você lá quebrando a cabeça e não consegue enxergar. Eu olho de fora e digo, pô, a solução está aqui. Então, eu me construí na minha profissão fazendo isso. Agora, Marcelo, olha só, você deu aqui várias dicas, que acho que é importante. Primeiro, o combustível da inovação é resolver um problema. Então, tem a clareza do problema. Às vezes o problema está na sua frente e você está buscando alguma ideia, mas você não está olhando para o que precisa ser resolvido, né? Isso é uma coisa. Agora, eu queria resgatar uma coisa que você falou lá atrás, lá no começo, do funcionamento da máquina, da ForestBot, que está ligado com telemetria, gera um monte de dados, gera um monte de informação. Pincelou aqui a parte de inteligência artificial, entendo que vocês estão usando a inteligência artificial para otimizar isso, aumentar a eficiência do processo. E agora você me trouxe um outro problema, um desafio de vocês, que é, temos esse negócio aqui que tem muita inovação, tem muita tecnologia embutida numa máquina, uma máquina tradicional mesmo, duro de campo, com roda, um tratorzão, né, que faz esse processo todo diferente, mecanizado, e você tem uma possibilidade de entrar em mercados que não estão preparados ainda em termos de mecanização, mas será que estão preparados em termos de cultura para, mais do que plantar, eu estou entendendo que você gera um monte de informação, você usa a inteligência artificial para entender melhor como otimizar o processo, aumentar a eficiência, você tem que ter uma análise de dados que estão sendo gerados. E esse outro mercado, então, para expandir, como que está preparado para lidar com essa outra parte também? Os profissionais
desde os produtores até, enfim, como que eles estão preparados para isso? E como que você vê o mercado brasileiro de agricultura como um todo preparado para lidar com a inovação? Ou a inovação está vindo mais rápido do que a preparação das pessoas? Então, na verdade, assim, vamos por partes, né? Primeiro, a gente está atendendo a um problema, né? Que é a necessidade de aumentar o plantio e a escassez de mão de obra. Pronto. Então, é inexorável, você tem que ir para lá. Só que a gente, por incrível que pareça, quando a gente criou essa solução inovadora, que é a solução de plantio da ForestBot, nós acabamos trazendo um equipamento para o setor florestal e para a agricultura agora, que planta mais barato do que o plantio manual. Então, a nossa máquina, o custo por ela por hectare, quando você bota o seguinte, ela planta e ela irriga. Não vou nem falar que ela georreferencia, que ela usa inteligência artificial para dizer se foi plantado corretamente, não vou nem falar nisso. Que está fazendo telemetria em tempo real, esquece tudo isso, que são muitas outras informações que ninguém tem, mas tá bom, vamos esquecer, vamos pensar só em plantio e irrigação. Plantio e irrigação, você está falando mais ou menos de um custo de R$1.000 por hectare plantado. Tá? R$1.000 por hectare plantado. Isso é barato, tá? Mas vamos lá, agora vamos para a máquina. O preço da máquina hoje, ele sai, o hectare plantado, R$441. Então, a mecanização do nosso produto, que o nosso produto traz, quando ele planta, irriga, georreferencia, usa inteligência artificial para dar todas as informações sobre o plantio, a qualidade do plantio, isso aí autônomo, né, sem precisar de interferência humana e com telemetria 100% online, inclusive mandando o plantio para quem você quiser, você vê a máquina plantando, que é uma novidade. Eu não estou nem botando o custo disso, tá? Porque se eu apropriar esse custo, então eu estou falando de R$1.500, R$2.000, é coisa louca, é um valor enorme. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é um favor, né? Não está vendendo produto, está fazendo um favor. Então, a primeira questão é que sim, o custo fica tão mais baixo com essa solução, porque aí vamos lá, só dando um passo para trás no que é inovação. Alguns produtos inovadores, eles são tão simples que eles são muito geniais. Né? Quanto mais simples, mais genial. E eu acho que por não ter o ranço do setor, por eu não estar lá inserido no setor, 30 anos estudando, lendo livro, vendo o que o outro fez, o que o outro fez, é que eu consegui olhar de fora e ter uma sacada que eu criei uma solução que é muito mais barata, muito mais simples, que todo mundo tinha pensado. Quando você vê a nossa solução em detalhe e vê as outras soluções, você leva um susto. Você fala, oi, como assim? Por que aquilo é tão complexo e tão simples? Eu também não sei te explicar. O que eu dou de explicação é o cara que está olhando o xadrez lá de fora, né? Que ele olha o checkmate, ele olha e fala, aqui o checkmate, como assim, cara? Eu estou meia hora queimando a cabeça e não estou enxergando. Então, eu acho que o fato de eu não ter estado inserido, né? Não estar inserido nesse processo nos anos que tem de mecanização, de floresta e de agricultura, me deu a possibilidade de olhar e ver o problema e dizer, a solução está aqui, ó. A solução é muito simples, é só fazer isso. E eu consegui fazer essa solução mais simples porque eu fui lá, que aí é o meu estudo, minha leitura, como eu te falei. Quanto mais lê, quanto mais você se abre para conhecimento, mais criativo você é. Quando eu era pequeno, eu estudei muito sobre Napoleão. Napoleão dizia, para ser um bom general tem que ser um bom soldado. Tudo que eu faço, quando eu fui plantar árvore, eu falei, eu tenho que ser um bom soldado. Eu vou lá plantar árvore. Eu peguei a matraca, que é um negócio que tem 2.000 anos, peguei aquele trem, botei a muda dentro, enfiei na terra e fiz o processo. Então aquilo entrou na minha cabeça e eu falei, poxa, peraí. Para eu plantar, eu só preciso mecanizar isso que eu estou fazendo aqui, ó. Bota a matraca, aperta, não sei o quê. É isso. Mais nada. Tem segredo. Tanto que o meu desenho é isso, é uma matraca entrando no chão e desviando. E desliza por quê? Porque o ser humano tem que parar para plantar árvore. Porque se você não parar, você não consegue plantar árvore, fica para trás. Você tem uma série de coisas que você tem que fazer, ele tem que estar parado. Então, muito simples. É como uma matraca que você junta o ficar parado e o andar ao mesmo tempo, né? Eu falei, eu não posso ficar ao mesmo tempo tá parado e tá andando, tá parado e tá andando. Um ser humano fica parado, bota o pezinho lá e amassa a mudinha, né, para você fazer a bacia para receber água. A máquina não pode fazer isso, a máquina não tem pé. Falei, bom, então bota um trilho, vai deslizar. A máquina vai embora e o bico vai ficar plantando. Ele volta para frente, pega outra muda e faz. Então, assim, a sacada foi a sacada mais óbvia do mundo e, por incrível que pareça, é a coisa mais inovadora que aconteceu no setor de mecanização de plantio de floresta nos últimos 50 anos. E eu não fiquei assim, não fiquei, como se diz, não fiquei encabulado, nem preocupado com isso, porque eu comecei a ler muito sobre máquinas, né, agrícolas, etc. E tem um caso na história da humanidade de 3 caras
que criaram o que é até hoje o trator mais potente do mundo. Depois a Case comprou e ainda fabrica esses tratores mega potentes. E os 3 caras, eles tinham um problema, não sabiam nada de engenharia e fizeram um trator. Aí quando eu li sobre esses caras, eu falei, peraí, se esses caras em 1940 fizeram um trator mais potente do planeta e não eram engenheiro, também posso fazer uma máquina que planta. Tô nem aí, vou fazer, não tenho vergonha. E aí, óbvio que nesse meio tempo, né, surgiu o Elon Musk. Depois do Elon Musk, vale tudo, né? O programador pode fazer máquina, porque o Elon Musk fez foguete. Aí eu falei, cara, ninguém vai reclamar comigo, ninguém vai me olhar atravessado, porque o Elon Musk tá fazendo foguete. Marcelinho só tá fazendo máquina que salva o planeta. O cara quer levar nós para Marte. Beleza, se acabar aqui pegando fogo, vai para Marte todo mundo. Eu espero que o planeta não pegue fogo plantando árvore com a Forest Bot. Marcelo, você está falando, né, esse desenho teu aí, o quê? 2009, 2010, por aí, né, que você tinha comentado com a gente, que é quando você vai para Roraima e começa a desenhar um pouco isso, né? A máquina está desenhada, o projeto, você já, né, como você falou, e de novo resgatando o tema de inovação, que o Márcio já citou, acho que tem a questão de provar, você foi lá e fez vários protótipos, provou os protótipos, que também inovação, seja em produto, seja em serviço, você tem que prototipar, você tem que testar, tem que medir os KPIs, né? Então, de novo, acho que aqui a gente está tendo uma aula de inovação super interessante. E acho que tem uma questão do negócio em si que eu queria perguntar para você, que é assim, a máquina é um produto físico, a necessidade é plantar árvore. Necessidade não é a máquina em si, né? De novo trago outro dado que o Márcio falou, dados, vocês vão, né, com inteligência artificial começar a gerar muitos dados. Eu tive uma passagem ali pelo setor de fertilizantes, né, então conheço mais ou menos para onde estava indo esse setor há alguns anos atrás. Inclusive você pega as grandes multinacionais, você pega uma Yara que tem lá uma área digital, né, que está pensando, está focado nessa inovação, está focado em utilizar esse dado, inclusive, e até, por que não, comercializar esse dado. Então, a minha pergunta vai um pouco também nesse sentido, né? Passou já a fase da máquina e agora vem a fase de explorar esses dados como uma oferta de serviço, ou não é por aí? Vamos lá, primeiro deixa eu terminar de responder o Márcio, porque eu respondi transversalmente, mas só para deixar claro, com relação à necessidade do mercado, a adoção do mercado das novas tecnologias, e IA, e software, etc. Que, na verdade, quando eu falei que a máquina planta mais barato e faz mais coisas, eu estava tentando responder essa pergunta. A questão, primeiro, para responder o Márcio, sobre o comprador, né, o usuário, o cliente, estar preparado para a tecnologia, é o que eu respondi, só para deixar claro, é muito mais barato, não tem questão de preparação, você vai gastar menos. Mesmo que você não queira, o que vai fazer diferença é o preço. Então a gente entregando centavos, né? Centavos. Então assim, e o mercado está preparado para IA? Não interessa, a máquina é mais barata. Então mesmo que ele não saiba falar a linguagem da IA, ele vai usar porque a máquina é mais barata. Então eu respondi transversalmente só para deixar claro, estou respondendo aquela pergunta sobre se o mercado está preparado. Sobre a questão de dados, a gente tem primeiro 2 desafios super importantes, que é o número 1, é óbvio atender ao cliente que já existe, que é a silvicultura. 30 milhões de hectares de árvores são plantados todos os anos, né? Eles têm dificuldade em mão de obra, então eles precisam adotar soluções mecanizadas. ForestBot é a primeira, tá? Tem várias outras que estão vindo no rastro da ForestBot. A outra questão é o reflorestamento, né? A gente tem uma questão que é a pauta climática, independente de quem acredita ou não acredita, eu não entro nessa discussão, mas a gente tem um dado concreto que é: a árvore retira CO2 da atmosfera para produzir madeira. É mais fácil plantar árvore para retirar CO2 em sistema ILPF, por exemplo, né? Integração lavoura-pasto-floresta, na produção de gado, que inclusive é mais inteligente, porque quando o gado tem conforto térmico, ele produz mais proteína, então é legal colocar árvore no meio do plantio, da criação do bovino, né, da criação da pecuária. Independente de você, eventualmente, recuperar áreas desmatadas, porque a Europa tem uma lei, que é a lei do desmatamento, que vai taxar quem plantar, quem produzir em áreas desmatadas. Agora o Trump ganhou a eleição e disse: vou taxar tudo, não quero saber qual é o país, nem qual é o nome, nem qual idioma fala. Então, assim, o Brasil está sendo estrangulado no mercado mundial, que é mínimo, né, com relação ao agronegócio. Então, o agronegócio tem que dar algumas respostas. Então, a questão
da pauta climática, ambiental e deficiência e crise hídrica depende fundamentalmente e preferencialmente do plantio de árvore. Então, número 1, vamos lá, vamos fazer isso, vamos plantar árvore no reflorestamento, vamos plantar árvore na silvicultura, vamos atender as duas preocupações. Só um parêntese, crise hídrica, o que facilita a entrada de água dentro do solo, que é onde tem mais água potável é dentro da terra, é árvore. Tá? A água quando bate num gramado, ela escorrega, ela tem dificuldade de penetrar no solo. A água quando bate numa árvore, ela vai suavemente sendo conduzida até o solo e ela tem maior capacidade de infiltração. Então, armazenamento de água dentro do solo, que é onde tem mais água potável. Toda a água potável do mundo, 70% está dentro da terra. Então, precisa de árvore para ser conduzida. Então, a agricultura que precisa de água tem que defender a árvore no seu percentual, né, necessário, onde tem uma nascente, onde tem um córrego, onde tem uma lagoa, porque é ali que a árvore vai ajudar a depositar água e essa água vai ser usada pelo agronegócio para produzir qualquer coisa. Então não são coisas conflitantes. Então o primeiro passo hoje, e eu entendi tua pergunta sobre esses dados de que maneira isso vão contribuir para o crescimento dessa indústria, primeiro é entender que a gente precisa plantar árvore e entender que mecanizando a gente planta mais barato. Para depois surgir um negócio que vai usar esses dados, um monte de coisa, para que a gente possa não só produzir árvore com mais qualidade, florestas que cresçam mais rápido, florestas mais diversas, e aí esses dados vão ser super importantes para a gente fazer como se diz, esses estudos, e não só colocar a árvore no solo, mas colocar a árvore no lugar certo, né? Garantir que elas vão crescer, né? Garantir que a diversidade delas vai produzir florestas de maior qualidade, independente do tamanho. Então a diversidade produz mais madeira, então é melhor ter diversidade. E aí esses dados vão ser importantes para um segundo passo no ciclo de vida de manejo de uma floresta. E diferente da soja que é 3 meses, estou falando do ciclo de 70 anos, 120 anos. E aí um parênteses, por exemplo, quem plantou teca no Mato Grosso e foi vender para os indianos, que são os únicos que compram teca no mundo, pensou o seguinte: teca vale, digamos, $4.000 o metro cúbico, né? Vou plantar teca, vou ficar rico. Aí a teca com 15 anos, veio o indiano, que é o único país do mundo que compra teca, a Índia, veio o indiano e falou: eu pago $150 esse metro cúbico. Aí o brasileiro falou: mas como assim? Se lá no site está dizendo que é 4.000. Ela falou: 4.000 é a teca de 120 anos. Que é a teca que tem mais valor. Essa teca de 15 não serve para nada. Porque a árvore tem um ciclo mais longo. A árvore demora para amadurecer sexualmente 30, 70 anos. A partir do momento que ela amadurece sexualmente, é que ela vai produzir madeira de qualidade. Então, esse dado ele vai ser importante porque a gente está falando de ciclos muito longos. E se você errar, é 70 anos para consertar, não pode. Então, a gente não pode errar na largada. A gente tem que sair corretamente. Então, claro que esse dado vai nos permitir dar uma largada mais correta e consertar eventuais erros no meio do caminho, porque senão a gente só vai descobrir daqui a 15 anos que a gente errou e não valeu de nada o esforço. Então, claro que vai ser importante. Estou respondendo tudo? Eu estou alucinadamente pulando as respostas. Não, sem dúvida. Eu acho que dados, a gente fala, né? É o novo petróleo. Acho que já é o saber usar o dado que é o novo petróleo. Então, acho que está mais do que respondido. A madeira é o ouro verde, né? Não existe planeta Terra sem árvore, gente. Vamos lá. A água, 70% da água que a gente bebe está dentro da terra. Se a gente parar de plantar árvore, se a gente derrubar as árvores, não vai água para dentro da terra, não tem o que beber. Então, claro que a água está no mar, claro que dá para dessalinizar, claro que dá para pagar $1 milhão para transformar a água salgada em água potável. Pelo amor de Deus. A solução está dada, né? A solução está aí. Planta tua árvore, escreve teu livro, tenha teu filho, você está contribuindo para a nossa raça, né? A nossa espécie permaneça saudável nesse planeta, que foi desenhado para a gente morar aqui. Eu acho maravilhoso, cara, ir para Marte, fazer uma colônia em Marte, explorar meteoro, pegar minério em meteoro, acho lindo, acho 100%. Precisa fazer, muito legal. A gente vai precisar alguma hora tirar, né, o minério de algum lugar. Mas a terra, bicho, foi desenhada para nós. E quando a gente tira a árvore, a gente está tirando a água potável para criar uma máquina para fazer água, gastando uma fortuna. Pelo amor de Deus, planta a tua árvore lá, a aguinha vai para dentro da terra, faz o furinho, bebe tua água e vive feliz. E um dado importante que eu não sabia, o que acabou com as grandes cidades, as grandes civilizações, não foi
nem guerra, nem vírus, nem doença, nem coisa nenhuma. Foi falta de água. As maiores civilizações desapareceram por falta de água. Desde os sumérios, grandes cidades sumiram. Os caras consumiram a água, bicho. Acabou a água. Tiraram a árvore do manancial, do córrego, do rio, da lagoa, e a água acabou e vai embora todo mundo. Não tem água, não fica ninguém. Entendeu? Não adianta. E fazer máquina para produzir água, pelo amor de Deus, planta tua arvorezinha lá, não cria problema, não culpa espaço. No lugar que tem gado, faz lá 3 linhas a cada 18 metros, bota a arvorezinha, o gado vai agradecer, ele vai pegar a sombrinha dele. Pelo amor de Deus, quem que come no sol, vai pra praia, vai pra Ipanema, vai pro Rio de Janeiro, vai pra onde você quiser, no meio do sol, pega uma feijoada, tenta comer, você não consegue. É a mesma coisa com o gado, coitado. Quando a gente derruba tudo, fica aquele pasto lindo, igual o Windows 95, lembra? Aquela coisa verde, linda, maravilhosa. Não tem vida naquilo, bicho. Gado nenhum consegue comer grama naquele sol, pelo amor de Deus, não faz isso com o gado. Deixa o cara na sombrinha. Então, assim, não estamos brigando contra ninguém, está querendo só ajudar, e ajudar barato. Sem falar de agrofloresta, que esse tema fica para um próximo episódio, que o Márcio tem aí uma pergunta, né? Não, eu queria, assim, está sendo uma aula de inovação, né? Não, inovação prática, né? Ali. Contando a experiência. A gente fala, agora. Parcerias, né? Acho que é outro tema que a inovação é importante, né? Agora, gente, Marcelo. Mas fala. Não, só para fechar esse negócio aqui da inovação, assim, que dicas você dá na prática agora para aquele jovem que está escutando a gente aqui e fala, cara, eu quero empreender no agro, então, porque o agro é importante, o Brasil sempre vai ser, né, assim, não tem como. O Brasil, ele está crescendo no sentido de inovação também. Eu sempre falei, eu mentorei várias startups, eu sempre falei assim, para quem está querendo empreender alguma coisa, eu falo, olha, o Brasil está cheio de problema. Significa que o Brasil está cheio de oportunidade. Startup vem para resolver algum problema com tecnologia. Então, assim, você está cheio de oportunidade aí para ser resolvido o problema com tecnologia e você ainda ganha com isso. Que dica você daria para aquele jovem que quer empreender, então, com tecnologia no agro? Então, vamos lá. Primeiro, né, comigo sempre funciona assim, né? Eu sempre resolvi um problema e depois descobri que resolvendo aquele problema eu tinha um produto que eu poderia comercializar. Raras as vezes alguém teve uma ideia que ganhou o mundo e que saiu sem resolver problema nenhum, né? E que não servia para ele mesmo, né, numa situação específica. Então, número 1, eu acho que você precisa, qualquer um, né, e não depende de tamanho, tá? Eu não tinha tamanho quando eu criei o Kit 5. Você precisa procurar exatamente os problemas. Graças a Deus a gente tem um monte. Na Suíça não tem inovação tecnológica, lá não tem problema. Onde não tem problema, não tem solução de coisa nenhuma. Lá a pessoa está se suicidando, pulando de prédio. Aqui a gente acha horrível o nosso problema, né? O dólar foi para 6, o governo faz uns planos que ninguém entende, é uma confusão. Mas assim, graças a Deus a gente é um silo de problema, e onde tem problema, tem solução. Então, número 1 é focar nos problemas, né? Eu não consigo enxergar a inovação tecnológica sem procurar um problema. Acho que cava um problema. Se você está em São Paulo, né, vai na internet e vê que problemas tem, ou que coisas são grandes o suficiente que precisam ter uma solução para levar a escala e para baratear qualquer problema que seja, né? Então, tudo que é escalável, tudo que já tem escala, tem um problema inerente ali que você pode eventualmente olhar e achar uma solução. Foi o caso com a floresta. Precisa plantar 30 milhões de hectares na silvicultura, precisa plantar 600 milhões de hectares no reflorestamento. Temos um problema. Vamos procurar uma solução para ele. E sempre tem, como fazia o Steve Jobs, eu faço igual, sempre tem alguém que voe na tua frente, que vai te deixar um caminhozinho, porque eu fui no caminho de alguém, né? Eu olhei, dizia o Newton, né? Estava sobre ombros de gigantes, né? Não aconteceu sem querer. Eu fui alguém inteligente que fez alguma coisa. O Steve Jobs não fez diferente no nosso iPod, né? Então, procura coisas escaláveis, coisas que já têm escala. Ali sempre você vai achar um problema e pensando um pouquinho você vai procurar uma solução, porque o mundo, né, não tem solução para tudo. Às vezes a gente pensa, caramba, já inventaram tudo, não tem mais nada para fazer, como que eu vou ganhar dinheiro? Se já inventaram tudo. Não inventaram tudo. Eu olhei algumas soluções, criei uma melhor, foi muito mais fácil, já tinha algumas soluções, mas eventualmente, se a gente tiver coragem, eu acho que é uma questão de coragem, porque quando eu cheguei no Brasil, eu andava de ônibus, né? Eu tinha um sapato e uma roupa, e virei programador e lancei o Kit 5 e fiz uma carreira em cima disso, então era só minha cabeça. A inovação tecnológica, e principalmente no que diz respeito a software e agora AI, cara, só depende da tua cabeça. Não precisa ser filho de engenheiro, não precisa ser filho de advogado, não precisa ser filho de médico, e eu não era. E eu olhei e pensei, peraí,
Se eu estudar, se eu ler, que só depende de mim, hoje em dia é muito mais fácil, né? Tem cursinho na internet, tem YouTube que ensina, tem livrinho para tudo quanto é lado. Gente, hoje é uma facilidade de aprender, né? Pelo amor de Deus, né? Na minha época, até para aprender era difícil. Então, assim, todas as ferramentas estão aí. Eu, para me tornar uma pessoa mais criativa, eu me exponho a muito conhecimento e conhecimento diverso. Então, eu estudo física quântica, não é estudo que eu vou fazer fórmula, vou fazer cálculo, vou propor solução. Não, eu leio. Eu leio uma biografia de alguém, eu leio um romance, aí eu leio um livro sobre física, que eu não entendo coisa nenhuma, mas eu leio, aquilo vai para algum lugar no nosso subconsciente, um dia vai ser usado. Aí eu leio sobre máquina, né? Aí eu vejo uma receita de bolo na internet, vou fazer a receita de bolo. Então, assim, quanto mais você se expõe a informações, né, mais o teu cérebro se prepara para criar alguma coisa na hora que você vê se deparar com um problema. Você vai olhar para ele e dizer, um negócio vem na tua cabeça. Agora, se você ficar só estudando a mesma coisa, pouca chance você tem de ser criativo e pouca chance você tem de criar alguma coisa inovadora. Exatamente isso. A gente fala aqui, que a minha esposa fala muito isso, né? Que ela tem seus estudos na parte de criatividade, agora a inteligência artificial também. Aí ela fala, né, de combinatividade, que na verdade o pensamento criativo para a solução de problema vem a partir de repertório diverso, que você vai juntando coisas, pedacinhos de coisas que você vê para resolver um problema, né, que é a combinação de repertório. Se você ficar muito aprofundado num único conhecimento, não tem repertório, você tem muita profundidade de conhecimento em alguma coisa, mas você não tem repertório diverso para você conseguir inovar, né? Só que eu nunca estudei isso, eu fiz isso. Você foi natural, estava dentro de você, né? Instintivo, era nato. Né? E por causa do Leonardo da Vinci, voltamos ao Leonardo da Vinci, porque eu pensei, puta, se esse cara é 1400, sabia física, aerodinâmica, anatomia, engenharia, arma, eu falei, tem alguma coisa errada aí, a coisa é que o cara se expôs a vários conhecimentos diferentes. Eu falei, vou fazer igual. Não pretendo ser o Leonardo da Vinci, mas vou me expor a muita informação. E meu cérebro vai achar alguma solução para algum problema alguma hora. E acontece. Eu falo isso pro meu filho todo dia, né? Meu filho tem 15 anos, está estudando inglês por conta própria, ele já está sabendo inglês, lendo palestra no MIT, escrevendo ali, sem ter feito nenhum curso de inglês, e está estudando inteligência artificial. Eu falo, filho, não pode ser só uma coisa, não pode ser só matemática, não pode ser só AI. Tem que ler romance, tem que ler biografia, tem que ler história, tem que saber jogar de anatomia, tem que saber um pouco de tudo, que aí teu cérebro vai ter o repertório. Mas isso para mim era totalmente instintivo. Eu estudei depois de velho, né? A questão da criatividade. Antes eu não sabia. Mas é a dica para todo mundo. Você não tem grana, você não tem perspectiva, abre tua mente para o conhecimento. Estuda, lê, é de graça, não custa nada. Você para 1 hora, 30 minutos do teu dia, tá ralando. Eu ralava que nem um cachorro. E estudava na hora vaga. Tinha 1 hora lá para mim, eu estudava. E lia, e estava atrás e tal. E 1 hora pintou o kit 5. E depois várias outras inovações que a gente fez ao longo dos anos. E agora a máquina. Então, assim, e não era um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso e sem amigos importantes. E fiz. Então, eu falo sempre que eu falo com alguém mais jovem, né? Eu falo, cara, não faz diferença quanta grana tu tem, quanta grana teus pais têm. Se você estudar, teu cérebro resolve o problema. E quando você se expõe ao conhecimento, os problemas acabam vindo na tua direção. E aí 1 hora você vai dizer, tá aqui a solução. E as pessoas vão olhar para você, eu quero um cara que cria soluções. Eu quero um cara rico, não quero um cara que... Claro, inteligência emocional é super importante, mas eu não quero um cara pintoso, né, bem falante, né, com um terno bem cortado, que resolve problema, cara, porque a gente tem um monte de problema. Eu virei um solucionador de problema, eu que eu sei fazer, mais nada. E aí eu ganhei dinheiro fazendo isso. E não era engenheiro, nem advogado, nem médico, não sou cirurgião. Né, cara, profissões nobres, que tem que ter pai rico, não pode trabalhar, né, para fazer aquilo. Eu falei, pô, eu tenho que trabalhar, pô, não tenho grana, vou estudar. Vou usar minha cabeça, minha ferramenta de diferenciação não é a grana do meu pai. É o estudo o tempo que eu gasto estudando e aprendendo, né? Isso vale para todo mundo, cara. Eu tô no Brasil, bicho, imagina. Se eu fosse americano, minha vida não seria assim, eu já seria bilionário, estaria lá sentado com o Elon Musk, dando ideia para ele, pô, mas eu sou brasileiro, então o Brasil restringe pra caramba, gente. Vocês sabem, eu não sei se o povo sabe, vamos falar pro povo. Existe restrição tecnológica, existe proteção de mercado, inteligência artificial. Você não pode alugar um servidor para processamento de rede neural no Brasil. Proibido. Tu entra na Amazon, está escrito, não pode. Então, assim, existe uma coisa que chama proteção de mercado. Os Estados Unidos protegem o mercado deles, a China protege o deles, é um brasileiro. Então a gente tem que se virar, bicho. É igual indiano, né? Tem que usar nossa criatividade, nossa capacidade de inventar coisas no meio dessa loucura que é a nossa vida. É tudo aqui, ó.
precisa ser louro do olho azul para criar alguma coisa bacana e poder fazer uma vida, né? Exato. De algum sucesso. Excelente. Né? Muito bom. Mas é isso. Bom, não, basicamente é isso. É uma dica que a gente poderia dizer que para quem quer estudar, acompanhe o Debate no Café. Mais dicas como essa nos outros mais de 70 episódios que a gente já tem até aqui. É o nosso propósito, é disseminar conhecimento. Então, Marcelo, super obrigado. Eu, de novo aqui, fazendo às vezes de timekeeper, eu achei fantástico, inovação é um tema que me encanta, deu para ver realmente cada uma das fases desse processo de inovação, né, do teu irmão, para chegar aqui na ForestBot. Desejo muito sucesso para vocês nessa empreitada. Inovar não é fácil, no Brasil mais difícil ainda. Deixo já meu abraço, passo a palavra para vocês finalizarem aí também. Márcio vai falar? Quer falar? Pode falar, eu faço o final aqui. Então, maravilhoso debate, maravilhoso café. Não podia ter nome melhor, não podia ter programa melhor, porque é no debate que a gente constrói, né, as ideias e acha soluções. Fico feliz de ter conhecido vocês, né, e ter tido essa conversa aqui super gostosa. Espero não ter falado demais e torço para que eu tenha sido didático o suficiente para que o pouco que eu tenho para ensinar sirva para alguém. Eu acho que o tempo todo, eu fui educado assim, né? Eu fui educado pensando e sendo forçado a pensar sempre no bem do próximo. Então, foi assim que eu cresci, foi assim que eu me eduquei. Então, eu acho que uma outra dica que a gente pode dar é o seguinte: quando você pensa em como melhorar a vida do coletivo, você sempre vai acertar no produto. Porque nós não estamos sozinhos aqui, né, bicho? A gente está todo mundo junto. Então, se você criar algo que serve para os outros, está resolvido o teu problema, você vai fazer sucesso. Então, basicamente é isso que eu queria falar. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer falar com vocês, e querendo, estou sempre às ordens e espero ter novidades para breve. Olha só, Marcelo, obrigado. Obrigado pela aula que você deu aqui, mais uma aula de MBA que a gente dá aqui no Debate no Café. Excelente dica no final. É isso aí, né? Temos que ter, primeiro de tudo, coragem, buscar o problema e querer resolver problemas coletivos. Isso tudo tem que ser o combustível. Obrigado mesmo, parabéns aí pela sua carreira, pela sua trajetória, pela coragem de fazer as coisas diferentes, visionário. É uma boa e uma grande inspiração para todo mundo aí que ficou com a gente. Espero que você tenha gostado também. Vai lá conhecer mais. A gente vai deixar nas descrições aí os dados do Marcelo, das empresas. Vai lá conhecer, entender melhor o que ele faz, tá bom? E até o próximo Debate no Café. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.